Aí, o testamento, tem duas formas de testamento, de fazer um testamento aqui no Japão. Uma se escreve Jishitsu Shōshō Yuigon. Jishitsu, que significa você mesmo escrever à mão. Então, é um testamento que você mesmo escreve, você vai lá no Homukyo, que é tipo um cartório, né? Você vai no Homukyo e faz uma verificação desse testamento. Você pode até deixar lá, isso se chama Hokan, você deixa o testamento lá. Tá, mas tem que fazer uma verificação, não é só porque você escreveu e assinou que esse testamento ele já é válido. Tem que ir no Homukyo, tá bom? E outra forma de fazer também é registrado no cartório, tá? Então, esse cartório ele se chama Kōshō Yakuba. E o nome desse testamento é Kōsei Shōshō Yuigon. Tá, eu deixei aqui em japonês para vocês também. Para quem tem interesse, deixa anotado. Eu não vou explicar de novo. Não adianta vir no meu direct e falar, Clarice, como é que era o nome daquela palavra que você tinha falado na aula mesmo? Não adianta, tá? Anotem aí agora. E façam esse testamento, tá? E no caso do testamento do Kōsei Shōshō Yuigon, tem que ter duas testemunhas. Tá? Então, você vai com essas testemunhas lá e registra diretamente lá. Então, quem vai escrever, no caso, é o escrivão, ok? Então, tem essas duas formas. Imposto de herança. Então, eu queria também falar um pouquinho sobre o imposto, né? Quem recebe a herança tem que pagar imposto. Só que em alguns casos é isento, e eu vou mostrar para vocês. Antes disso, eu vou explicar aqui um pouquinho o que é considerado como herança. Dinheiro, aplicações financeiras, como investimentos em ações, por exemplo, imóveis também, né? Então, tudo que é considerado patrimônio. Alguns seguros de vida também tem que pagar imposto de herança, dependendo do seguro de vida. Doação em vida 3 anos antes e doação em vida com pagamento do imposto no momento da herança. Tem esse tipo de doação em vida, tá? Isso aqui não precisa decorar, é só para vocês terem em mente que funciona mais ou menos assim. Tanto é que essa doação em vida, como você já pagou o imposto uma vez, tem uma dedução depois, tá? Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho melhor. Mas isso é considerado como herança no cálculo do imposto de herança. E tipos de isenções. Então, ó, por exemplo, cemitério, lápide, altar budista e outros artigos de religião, eles são isentos de imposto. E seguro de vida, ele tem isenção também de acordo com esse cálculo. Então, quem não tem um seguro de vida muito alto, por exemplo, talvez o valor inteiro ele é isento de imposto. Ó, vamos ver aqui um pouquinho. 5 milhões vezes a quantidade de herdeiros, né? Então, se for 2 herdeiros, já são 10 milhões aí. Vezes o valor que foi recebido do seguro de vida, dividido por valor total do seguro. Então, fazendo esse cálculo, né? Se o seguro de vida que você tem agora, ele não for um valor muito absurdo, provavelmente ele vai ser isento de imposto. Esse de baixo também eu queria repassar para vocês, porque tem algumas pessoas que não sabem. Quando você é contratado como seishain e você é contratado muito tempo, né? A empresa, ela paga um valor assim não é que paga, né? Ela dá, como eu escrevi aqui, até eu tentei traduzir, né? Dinheiro de condolência, não sei se é essa palavra, mas ela dá um valor para a família, né? Pelo acontecido. E isso também fica isento de imposto. Só que daí depende de como que essa pessoa morreu. Se foi morte durante o trabalho, é 36 vezes o valor do salário mensal. E se for uma morte fora do trabalho, é 6 vezes o salário mensal, tá? Então, se, né, se o seu marido ou sua esposa é contratado como seishain e a empresa, né? A empresa também tem que ter essa cultura, mas a empresa japonesa normalmente tem. Se a empresa japonesa tem essa cultura, não se desespere que esse valor, provavelmente eles fazem também esse valor ficar dentro dessa isenção, tá bom? Outras deduções. Isso daqui, então, são isenções. Fica isento de imposto. Agora, eu vou falar o que pode ser deduzido
do cálculo. Isso aqui funciona igual o cálculo do imposto de renda que a gente fez nas aulas passadas. Você vai deduzir esse valor do valor da herança e o valor que restar, que daí sim vai ser calculado o imposto de herança. Dívidas e artigos relacionados ao velório podem ser deduzidos do valor total do patrimônio para calcular o imposto de herança. Então, e que dívidas são essas que eu estou falando? Seguro-saúde atrasado, imposto atrasado, ou seja, coisas relacionadas à prefeitura, sabe? Não é qualquer dívida também. Gastos com velório e gastos com cremação. Só que gastos com velório tem algumas coisas que não dá para deduzir, que também, né, envolve um pouco a cultura japonesa, que é gastos com okaeshi na hora do velório. Quem já participou do velório aqui no Japão sabe que é tradição, é cultura levar um valor. Até assim, no começo a gente acha meio estranho, mas depois a gente se acostuma com esse tipo de cultura, né? Normalmente eles devolvem alguma coisa ou algum presentinho, mais ou menos assim, baseado no valor que você levou, sabe? Isso se chama okaeshi, né? Então esses okaeshi, mesmo que se você gastar com eles, isso não tem como deduzir do imposto, apesar de fazer parte do velório, né? E gastos relacionados ao testamento também não inclui, tá? Então tem algumas coisas que não dá para deduzir. Certo? Aí, esse daqui que eu queria trazer para vocês, tá? Apesar de a gente falar de imposto de herança e ficar preocupado, se o seu patrimônio não for um valor muito absurdo, provavelmente ele vai estar dentro dessa dedução básica e, mesmo se ultrapassar esse valor, daqui a pouco eu vou dar uma dica para vocês reduzirem o imposto dos seus filhos. Tá, calma aí, vamos por parte. Então, o que é essa dedução básica do imposto de herança? É 30 milhões mais 6 milhões vezes a quantidade de herdeiros. Então, eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, se a esposa e mais 2 filhos, então, aqui a gente tem que lembrar um pouco como que faz os cálculos. Vamos voltar no ensino fundamental. Vezes vem primeiro, tá? Eu poderia ter colocado aqui uma forma mais fácil de entender, né? Mas vezes vem primeiro. Então, é 6 vezes 3, né? 6 milhões vezes 3, 18 milhões mais 30 milhões. Então, é 48 milhões de ienes. Então, se o patrimônio não ultrapassar esse valor e ficar dentro dessa dedução básica, ninguém precisa pagar imposto de herança. Mas se ultrapassar, daí sim, daí que é calculado. E eu trouxe aqui também, ficou meio apagado, deixa eu só consertar, que essa parte é importante. Ah, não tá apagado não. Quem tem filhos adotivos, perante a lei, esse daqui é perante, né, a lei do Código Civil, tá? É permitido um filho adotivo caso tenha filhos biológicos, e se não tiver filhos biológicos, até 2 filhos adotivos. Isso daqui eles colocaram assim pra evitar, sabe, que as pessoas adotem muito e, né, façam alguma coisa contra a lei ali, só pra reduzir o imposto de herança, sabe? Então, tenha em mente que quem tem filhos adotivos, tenha em mente que essa lei é aplicada, tá? Próximo. Como calcular? Então, agora vocês já sabem o que é herança, né? O que é calculado no imposto de herança, quanto que é a dedução básica. E vamos aqui para o cálculo final. Então, a gente vai pegar o valor do patrimônio e vai subtrair a dedução básica. No caso aqui do exemplo, era 48 milhões de ienes, né? Aí a gente vai dividir pela quantidade, né? Por exemplo, se é meu caso, eu sou a esposa, então metade vem para mim. Então, vezes vezes metade, vezes o valor do imposto. Daí tem uma tabela, né? Isso aqui funciona igual o imposto de renda. Tem uma tabela onde tem a porcentagem, e junto com essa porcentagem, junto nessa linha, tem também outra dedução, de acordo com o valor da herança. Tá? Então tem que pegar a tabela. Eu não trouxe essa tabela hoje, porque eu vou dar outras dicas de... ao invés de usar esse imposto de herança, tentar usar outros impostos para tentar deduzir. Deduzir não, diminuir. Venho com um exemplo cheio de cálculos aqui para vocês. Quem não gosta de cálculo, aprenda a fazer cálculo, que é muito importante na nossa vida financeira. Tá? Mas um exemplo aqui. Temos um patrimônio de 248 milhões de ienes, esposa, 2 filhos. Nesse caso, esse 48 milhões, ele já é da dedução básica. Então, o valor para ser calculado no imposto de herança é de 200 milhões. Então, vai pegar esses 200 milhões, metade,
O valor da herança da esposa é de 100 milhões e a herança de cada filho é 50 milhões. Até aqui tudo bem? Agora a gente vai pegar essa tabela, né, que eu não trouxe agora. Eu teria que ir lá para o site da Receita, mas quem tiver interesse é só colocar Souza ou Cozé, que aparece. Mas perante a tabela, a esposa, né, o valor de 100 milhões de ienes é 30% menos 7 milhões de ienes de dedução. E das crianças, né, dos filhos, é 50 milhões vezes 20%. Menos 2 milhões de dedução. Então, para cada um, é essa quantia aqui, ó. Olha só, que valor alto, né? Essa quantia que é de imposto de herança. Mas, esposas, não se desesperem. Existem deduções que diminuem esses impostos, que é a dedução de cônjuge. A dedução de cônjuge, ela é de 160 milhões, ou o valor total da herança, ou seja, o valor total. Então, resumindo aqui, né, eu expliquei tudo isso para chegar aqui no final e falar que a esposa não precisa pagar o imposto de herança, tá? Temos deduções de menor de idade também, que é esse cálculo aqui, dedução de pessoas deficientes e dedução de doação em vida dentro de 3 anos. Então, lembram que aqui, né, é considerado como patrimônio, é considerado como herança, doação em vida de 3 anos antes, mas como você já pagou, né, ao fazer a doação em vida, você já pagou o imposto, às vezes não, vou falar daqui a pouco, mas já pagou o imposto, então tem essa dedução do imposto de doação. Então, de acordo com o imposto já pago. Então, essa dedução, ela é de acordo com o imposto já pago. Daí, sabendo disso, tem algumas pessoas, né, que pensam assim, então eu vou deixar toda a minha herança para minha esposa, né, caso aconteça alguma coisa, ninguém vai precisar pagar imposto de herança. Errado. Por quê? Como eu falei no começo dessa aula, ninguém é eterno. A sua esposa também um dia ela vai, né, embora. E os filhos, então, uma coisa que os filhos poderiam ter pago, né, de pouquinho em pouquinho, ou até mesmo usufruir dessa dedução de menor, né, se a herança ficar totalmente para a esposa, então lá na frente ele vai ter que pagar esse imposto de herança num valor muito maior, né? Por isso que é importante a gente entender sobre finanças, né? E não somente falar, ouvi dizer, né? Fulano me disse. Não, aqui vocês já têm esse material que é em base desse daqui, né? Qualquer coisa vocês podem adquirir esse material ou mesmo ir até no site da Receita para ter informações corretas, tá, gente? E até quando preciso pagar? Normalmente eles cobram de uma vez esse imposto de herança, tá? Então mesmo fazendo todas as deduções, se vier, tem que pagar de uma vez, mas tem algumas exceções, né? Dentro de 10 meses, precisa declarar na Receita. Se a sua herança, ela estiver dentro daquela dedução básica, né? Vou voltar aqui para vocês, quem não acompanhou. Opa, fui demais. Se a herança estiver dentro desse cálculo aqui, não precisa fazer a declaração, tá? Mas, se for usufruir, né, dessa dedução do cônjuge, mesmo que a herança fique 0 ien, precisa fazer a declaração, tá? Então, vai ter que fazer a declaração, fazer essa dedução e daí deixar declarado direitinho. Na dúvida, declare, tá? Na dúvida, declare. Aí eu vou trazer uma forma para quem ultrapasse dessa dedução básica, uma forma de vocês não, né, dos seus filhos não precisarem pagar muitos impostos, ou até o seu marido ou a sua esposa também, que decore essa palavrinha aqui, zoyo, zoyo, zoyoze. Então, só essa palavrinha aqui significa doação, zoyo. Não é bem doação, tá? Mas é gift, é tipo presente, sabe? E Z significa imposto. Então, é o imposto de doação. Doação em vida. O Zoyoze, ele tem uma dedução básica de 1.100.000 ienes dentro de um ano por pessoa, né? Então, quem paga o imposto não é quem está dando de presente, né? Quem paga o imposto é quem está recebendo esse valor. Então, se você tiver vários filhos, né, você pode dar 1.100.000 para um, 1.100.000 para outro e 1.100.000 para outro. Dentro desse valor, ninguém precisa pagar o imposto de herança em vida, no caso. Então, eu sugiro, né, quem tem um valor alto de patrimônio, fazer isso de pouquinho em pouquinho.
Mas, né, se ultrapassar desse valor, aí tem um cálculo, que é esse daqui, o valor do patrimônio menos a dedução básica, esse aqui eu tinha que ter colocado, né, entre parênteses, mas menos a dedução básica, vezes o imposto e deduções. Aqui também tem uma tabela, tá? E a tabela ela é um pouquinho complexa, eu deixei o link aqui para vocês, caso vocês tenham interesse. E em alguns casos tem redução ou até mesmo dedução desse valor, que é quando é uma doação para o cônjuge para compra de um imóvel, né? Você vai comprar um imóvel na casa da sua esposa, por exemplo. Então vai passar da sua conta para a conta dela, né? Que aqui no Japão não tem conta conjunta. Então se passar da sua conta para a conta para dela, não precisa pagar esse imposto, tá? Tem valores também, tem requisitos também, tá? Mas só para vocês saberem que existe isso. Doação também para filhos ou netos na compra de um imóvel. Então, o que as pessoas ricas fazem elas compram um imóvel no nome do filho, por exemplo. Por isso que, né, quem tem bastante amigos japoneses pode ter notado que muitos dão a tamakin, dão aquele valor de entrada na causa, um valor alto. Mas às vezes esse dinheiro não é deles, tá? Às vezes o dinheiro não é deles, às vezes o dinheiro é dos pais. Doação para os filhos estudarem também pode ser, pode ultrapassar esse valor de 1.100.000, né? Ultrapassar o valor da dedução básica, que tem dedução ou redução do valor do imposto, e em outros casos também. Tá? Então, quem tem um valor alto, estude bem essa parte, tá? Não vou entrar muito em detalhes aqui hoje, porque o nosso tempo é limitado, né? Mas decorem essa palavrinha aqui, já anota ou tira um print aqui da tela e depois pesquise, tá? Zoyoze, ok? Aqui, ó, se você tiver um valor alto de patrimônio, vale a pena sim consultar um profissional, tá? E utilizar as deduções da doação em vida, que é muito bom. Aí eu coloquei aqui, né, até quando preciso pagar? Por regra, é pagamento único também, mas se precisar, pode parcelar em até 5 anos, pagamento anual.